Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, hoje dia 3 de julho de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos chegando então para comentar as principais informações desta sexta-feira, aquelas que têm mais importância aqui para a região de Presidente Prudente. Bom, assuntos nacionais e locais serão debatidos aqui com os nossos comentaristas, Adilson Brevileri, Adolfo Padilha e Fernando Gess, que está de volta ao programa, depois de um descanso merecido. Muito bem, vamos lá, Fernando Gess, o seu destaque de hoje. Bom dia a todos os amigos, bom dia aí aos nossos ouvintes. O meu destaque vai para a Lava Jato. Nós estamos aí com algumas instituições afrontando essa instituição que fez aí uma verdadeira lavagem na corrupção brasileira, e daqui a pouco nós teremos aí promotores e juízes presos. É o único lugar do mundo onde os fins não justificam os meios, quando eles são para combate aí de corrupção. Adolfo Padilha, o seu destaque. Acordamos cedo hoje, né? Hoje foi um dia de acordar cedo, fazer exercício, trabalhar, e agora está aqui com prazer com todos os ouvintes da Jovem Pan e vocês. O meu destaque hoje é uma coisa que tem que chamar a atenção. No mesmo dia, o nosso STF julga de formas diferentes 2 crimes semelhantes. Gilmar Mendes solta um réu que roubou, uma mulher que roubou carne no supermercado no valor de R$ 138,00, e a Rosa Weber mantém preso por 3 anos um jovem que roubou 2 shampoos. Em época de pandemia, onde se discute tanto a função da maior corte do Brasil, e é importante que ela exista, por que esse duplo sentido, né? Soltando tanto bandido com a desculpa da pandemia e mantendo preso pessoas que estão furtando valores irrisórios. Não que não seja, não é correto fazer isso, mas são penas diferentes. Enquanto o Lula, condenado por 2 vezes em segunda instância, continua solto. Vamos avaliar bem o que a gente deve discutir sobre o STF. Adilson Brevileri, vamos lá, o seu destaque. Ouvintes, telespectadores da Jovem Pan, bom dia, Eudes, bem-vindo, Gess, de volta. Olha, o meu destaque vai para a Caixa Econômica Federal, que anunciou ontem um novo pacote de medidas de crédito imobiliário para pessoas físicas e jurídicas. Pois é, a Caixa traz aí mais um pacote de medidas para o crédito imobiliário diante dos efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. E há novidades também para pessoas físicas e até mesmo para construtoras. E entre as medidas, o banco também anunciou a criação de uma linha de crédito para o pagamento do ITBI, que é o famoso Imposto de Transmissão de Bens Imóveis que todo mundo reclama, e também dos custos com cartórios para as pessoas físicas. A partir já do dia 3 de julho, a Caixa passa a permitir também o registro eletrônico dos financiamentos de imóveis. Tudo isso para poder colocar mais próximo o imóvel tão sonhado das pessoas que ainda não têm o seu teto. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, alertou o Supremo Tribunal Federal sobre um drible do governo federal para vender empresas públicas. Segundo a petição, o Executivo tem desmembrado empresas matrizes em subsidiárias com o objetivo de aliená-las sem necessidade do aval do Legislativo. A questão aí é mais política do que cuidados, né? O presidente do Congresso Nacional já comprovou por várias atitudes que tenta barrar a evolução do governo federal nas ações que vai fazer o Brasil melhorar economicamente, melhorar como gestão pública. O Alcolumbre, na verdade, ele precisa responder para a sociedade por que ele é contra a privatização. Ele precisa responder para a sociedade, antes disso, por que ele não toca para frente os processos de impeachment contra alguns ministros do STF. É claro que isso já está tudo acertado. É você perceber o seguinte: nessa mesma semana que se passa, o PT, que saqueou a Petrobras de uma forma que chamou a atenção do mundo como o maior esquema de corrupção da história mundial, entrou com uma ação no STF para tentar impedir a venda de ativos da própria Petrobras, que esse ano, depois de tanto escândalo de corrupção, nos últimos 2 anos ela vem obtendo lucro com o governo federal com essa nova gestão. Então é um boicote à gestão do atual presidente. Não é uma preocupação com o ativo público. Se engana quem pensa assim. Eu acho que o Alcolumbre ele deveria muito mais se preocupar com as pautas que estão travadas
tanto no Congresso como na Câmara, que fazem com que a economia do Brasil realmente possa estar no lugar que a gente tanto almeja, para render renda, render emprego, render um progresso que o Brasil já passou da hora de realmente obter. E isso, para mim, é uma jogada política de travar e, de alguma forma, impedir que o governo federal consiga benefícios, que vai ser lógico para o governo, mas, antes de tudo, para a sociedade brasileira. Nós estamos discutindo aqui tantas práticas, né, com relação à antidemocracia, algumas situações aí que dizem que afrontam tanto o poder legislativo desse país quanto também o poder judiciário, mas nós não podemos esquecer o seguinte: grande parte das pautas que são colocadas ali no Congresso, tanto na Câmara de Deputados quanto também no Senado, eles são definidos praticamente de maneira monocrática por duas pessoas, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre. São eles, de maneira autoritária, onde aí eu questiono onde é que está a democracia, porque determinadas pautas não são colocadas ali. Agora, cabe aqui também lembrarmos que, num passado não tão distante, essas empresas que somaram, né, que foram criadas aí durante o governo do PT, né, foram mais de 150 empresas estatais, grande parte delas altamente inúteis para a sociedade brasileira, que só serviam para acomodar um verdadeiro cabide de incompetentes ali dentro. Elas geravam para a nossa nação cerca de 100 bilhões de reais de déficit nominal. Para quem não sabe o que é isso, é a diferença entre as receitas e as despesas de todas essas empresas. Essas pessoas aí que foram acomodadas nesses cargos todos, deveriam ser todos destituídos. E essas empresas vendidas, como grande parte delas, né, pelo menos um bom número, já o foi. Agora, é o que o Adolfo acabou de falar. Nós temos aí um Congresso Nacional, e nós vamos colocar aí todo mundo no mesmo barco, eles depõem contra esse país. Nós precisamos aqui de serem votados, por exemplo, leis de altíssima necessidade. Por exemplo, ou fim do foro privilegiado. Nós precisamos aqui, esse fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, numa situação dessa, é um absurdo usarmos dinheiro para isso. Então, realmente, por mim, o governo não tinha mais nenhuma empresa, porque no meu conceito, no meu entendimento, o governo administra as receitas e não administra empresas. O Senado Federal, o Congresso e até mesmo o Supremo, eles estão ganhando linha, né? Estão ganhando linha. Você sabe que a hora que der aquela puxadinha, aí é fisgado e o peixe morre pela boca. Se ele está achando que o desvio de finalidade, como a alienação disfarçada e simulada de ativos do sistema Petrobras, sem que a empresa tenha de submeter ao procedimento licitatório a autorização do Congresso Nacional, como ele exige a Lei 3.303 de 2016, a Constituição Federal e também o entendimento feito pelo Supremo recentemente, a gente tem que fazer uma simples pergunta. De inúmeros e dezenas de casos do governo do PT, onde é que está a refinaria da Petrobras na Bolívia, que foi roubada na calada da noite e o governo federal não fez nada, o Congresso não fez nada, o nosso Senado também não se manifestou e está aí até hoje. Ficou de graça, não teve nem licitação e nenhum dinheiro entrou no nosso cofre público. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade, é a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855, 2104-2855, você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa, 2104-2855. Com as finanças abaladas desde 2018, a Prefeitura de Presidente Prudente entra na reta final de 2020 com dificuldades para manter o pagamento dos servidores municipais. Na última semana, a folha referente ao mês de junho só foi quitada diante da aprovação de um projeto de lei autorizando o prefeito a aumentar o percentual de remanejamento do orçamento sem depender de autorização dos vereadores para 26%. Uma prática adotada desde a década de 90, a tradição de antecipar o 13º salário
foi quebrada neste ano. Sem dinheiro em caixa, a Prefeitura realizará a quitação dos valores apenas no final do ano, como ocorre para todos os trabalhadores da iniciativa privada. O problema financeiro, o Tribunal de Contas já vem alertando, se não me engano, fazem 3 anos aí, né? É uma questão de... Não houve. Se você realmente... Não é uma questão de criticar a atual administração. Se você realmente for avaliar como gestão, qual foi a ação que o prefeito tomou para reduzir despesas? Qual foi a ação que o prefeito efetivamente adotou para diminuir despesas? O presidente Prudente não suporta o número de secretarias que tem desde quando já era o antigo governo. Com o problema econômico que tomou todo o Brasil, com as dificuldades econômicas, um plano de gestão de redução de secretarias, por exemplo, era prioritário, como é prioritário para o ano que vem, para o próximo prefeito. Prudente não tem a necessidade de ter tantas secretarias. Discordo de pessoas que acham que os cargos comissionados são os problemas maiores da prefeitura. Não são. Cargo comissionado tem que ter. O prefeito tem que ter a equipe dele. Só que o cargo comissionado não pode ser de apadrinhamento político, que é o que aconteceu muito, infelizmente, nessa gestão, por acordos que teve que ser cumpridos. E isso custou muito caro. E fez com que algumas pessoas acham que cargo comissionado é o grande câncer da prefeitura. E não é. O problema é que os agentes políticos eles não têm coragem de pôr a mão no vespeiro. Na Prefeitura de Prudente, tem muitas pessoas ganhando o que não trabalham. Isso precisa ser revisto. Precisa fazer um remanejamento, um enquadramento de horas reais trabalhadas e o que deve ser recebido. Mas você vai mexer, você vai colocar a mão nesse vespeiro, você mexe com o sindicato, aí vem o corporativismo todo do serviço público. Enfim, eu acho que o não pagamento histórico, que foi o ex-prefeito Agripino Lima que adotou desde a década de 90, da antecipação do 13º, é mais uma marca triste e negativa para o governo do prefeito Nelson Bugalho. Nós temos esse ano um ano totalmente atípico com relação à história da humanidade. Então, nós temos aí uma quebra de receita gigantesca. Hoje nós já estaremos chegando, infelizmente, os dados estatísticos aí, nós chegaremos a setembro com algo em torno de 20 milhões de desempregados. Nós teremos mais de 1,5 milhão de empresas que fecharão as suas portas em 2020. Nós teremos uma quebra de receita inimaginável. Agora, com relação à quebra histórica do pagamento do 13º e tal, não é obrigatório. Então, todo mundo da iniciativa privada recebe 13º em dezembro. Eles vão receber também, se alguma coisa de muito interessante ou muito inacreditável acontecer, receberão seu 13º em dezembro, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, salvaguarda se receberem os seus salários bem por contente. Agora, um dos problemas mais sérios que nós temos também é que, por incrível que pareça, o projeto de lei que está tramitando no Congresso com relação aí a não congelamento dos salários até o ano que vem, os sindicatos já vão entrar contra isso. Então, aí eu pergunto, novamente, uma pergunta que todos nós já fizemos aqui, onde é que entra a contrapartida do funcionalismo público? Será que as pessoas aí com salários gigantescos, né, nababescos, como nós falamos, vão continuar recebendo isso? E a iniciativa privada, com as pessoas que assim que acabar todos esses auxílios que ainda estão aí segurando a folha de pagamento de muitas empresas, essas pessoas vão ser demitidas. E aí, como fica? O Brasil precisa ter uma reconstrução, na verdade, um reordenamento estrutural que nós nunca tivemos. Agora, esse é o momento de o fazer. Esse é o momento de nós revermos todo o nosso conceito de gestão pública. Por isso que eu falo, os desafios são enormes para os próximos prefeitos do Brasil todo. A questão é o seguinte, a gente tem que ponderar e todo administrador já tem que mensurar lá na frente como é que vão estar as contas para pelo menos poder pagar o salário, né? Essa situação, por conta da pandemia que assolou o mundo todo, como afirmou o Jesse, ela pegou de surpresa muita gente, pegou de surpresa empresas, empresários, muitos já quebraram, já estão fora do jogo. E a prefeitura já vem há quase 3 anos sendo alertada pelo Tribunal de Contas sobre as questões das contas relacionadas ao salário dos funcionários. Então, há 3 anos, se você já começasse a tomar algumas atitudes,
talvez nós estaríamos pagando uma pena um pouco menor hoje ou mais aliviada. Mas se a gente for analisar, como o Padilha disse, que os cargos comissionados não é o peso, mas se aliviasse, já ajudaria muito. A Câmara Municipal, o pagamento aos vereadores também é um encargo muito pesado para a Prefeitura. Nós temos assistido no cotidiano, no dia a dia, vários exemplos de vereadores que tomam a iniciativa e entram com um projeto de lei para poder baixar o seu salário, esparramado nesse Brasil todo, que é um exemplo que todas as câmaras municipais deveriam seguir. E aqui em Presidente Prudente a coisa não acontece. E as contas estão aí pesando cada vez mais na balança, e quem vai pagar o pato é o verdadeiro trabalhador, aquele que pega a enxada e carrega aí o seu trabalho às costas para manter a nossa cidade em dia, né? Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. A Câmara Municipal de Presidente Prudente decidiu cancelar o recesso parlamentar de julho, que teria início nesta quarta-feira desta semana. A decisão considera as recentes suspensões dos trabalhos em decorrência do risco de contágio no início da pandemia da Covid-19 nos meses de abril e maio. Desta forma, as sessões continuarão todas as segundas-feiras. Também por conta da pandemia, por enquanto, os encontros permanecem às 14 horas e sem acesso do público, que poderá acompanhar por meio do canal da TV Câmara no YouTube. Uma prática normal, vai ser normal, porque todos nós estamos trabalhando um pouco menos. Então, acho que todo o trabalho aí, vamos dizer assim, focado, inclusive nesse momento, ele é interessante, porque nós podemos ter alguma demanda de urgência, como sempre temos, alguma votação extra, alguma coisa assim, que acarreta até uma despesa extra para a Câmara. E dessa forma, nós não a teremos. Cabe lembrar também que nós estamos em fase de elaboração da nossa LDO de 2021. Confesso a vocês que tenho grande curiosidade para saber, como acompanho sempre, o que é que vai estar nessa LDO de 2021, onde nós projetávamos para o ano que vem uma receita em torno de quase aí entre 900 e 1 bilhão de reais. Agora, devido a todo esse problema, qual será aí a LDO apresentada pela administração pública para ser aprovada pela Câmara? Isso é de grande importância, porque é o que define todos os gastos que teremos em 2021. Um detalhe importante também aqui que eu gostaria de ressaltar é com relação a algumas coisas da Câmara de Vereadores, com o fato da notícia passada. Todos esses problemas que nós estamos acontecendo de gestão e tudo mais, eles são, ao contrário de um vereador que, embora trabalhe no ambiente jurídico, mas infelizmente é muito mal informado com relação a isso, ele tem que saber o seguinte: a Câmara, ela é soberana, ela é independente de qualquer poder. Ela não deve satisfação acima das suas decisões. Os votos dos vereadores, eles são soberanos e não são passíveis de qualquer punição. Fato este de que uma fala que foi feita por um vereador há tempos atrás é totalmente desconexa com as realidades e o que está escrito na nossa Constituição. Agora, cabe aqui lembrarmos que são eles os responsáveis pela fiscalização do Poder Executivo. Fica aqui a pergunta. Falar que é da oposição é fácil, mas os atos cometidos por esse partido, no caso aqui eu cito o MDB, são totalmente de situação. E olha só, estão liberadas desde quarta-feira doses da vacina contra gripe, influenza e para todas as faixas etárias em Presidente Prudente. Desta forma, qualquer pessoa que procurar uma das 27 unidades de saúde terá direito à imunização. E a gente chama atenção porque nunca é atingido o percentual necessário, né? E a influenza, quando ela apareceu, foi mais ou menos como o Covid hoje, né? Foi um problema muito sério, HN1, essas coisas todas. Então, que as pessoas procurem, são 27 postos aqui em Prudente para vacinação, como a própria secretaria já orientou, não precisa tumultuar não, pode ir com calma,
tomar a picadinha do bem e que as pessoas realmente se conscientizem que é importante. Nós que já passamos dos 50, todos nós aqui, nós precisamos ir também, nós não podemos só ficar de fora não, nós já estamos na metade do fim, gente. Nós temos que participar disso aí e ir lá tomar vacina. Também é para as pessoas mais jovens, né? Aqui estou fazendo uma brincadeira, óbvio. Mas que as pessoas fiquem atentas, e é importante ir sim, e não precisa se aglomerar. Isso que é mais importante também deixar bem claro aqui. Em uma semana de vigência completada ontem, quinta-feira, o programa Pague Já, criado pela Prefeitura de Presidente Prudente, já recebeu 734 pessoas que procuraram o Paço Municipal para renegociar suas dívidas. A iniciativa oferece um desconto de 100% sobre juros e multas somente no mês de julho. A partir de agosto, o desconto é reduzido progressivamente até dezembro, quando encerrará com 50% de abatimento. As pessoas recebem o carnê no começo, no caso do IPTU, no começo do ano, todo mundo recebe, e vem lá uma vantagem de desconto para que você possa pagar à vista, né? Este ano, a taxa de pagamentos à vista foi bem abaixo dos anos anteriores. E o reflexo que chegou junto com a pandemia e a situação até calamitosa da prefeitura, que está faltando dinheiro para poder pagar os funcionários e antecipar aí como a tradição o 13º salário, realmente não difere de muitas empresas, né? Agora, vem de encontro com a necessidade atual, né? É uma forma de ajudar a população também, de quitar os seus débitos, ajudar a prefeitura e ficar em dia aí com as suas dívidas com a municipalidade. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. E olha só uma notícia que chegou no finalzinho da preparação para essa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o senador e ex-governador do estado de São Paulo, José Serra, por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal começou a fazer, no início da manhã desta sexta-feira, buscas contra ele em uma nova fase da Operação Lava Jato. A assessora de imprensa de José Serra disse que a defesa do ex-governador ainda não teve acesso ao conteúdo dos autos e que irá se pronunciar após tomarem conhecimento do processo. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht pagou a José Serra cerca de 4,5 milhões de reais entre 2006 e 2007. Antes tarde do que nunca, né? O Serra já tem 70 anos. E um detalhe importante, as pessoas quando falam assim, fazem busca, a gente já está tão acostumado que acha que não é nada relevante, né? Claro que sempre é relevante, mas a Justiça Federal autorizou um bloqueio de 40 milhões de reais em contas na Suíça que provam ou chegam bem próximo do José Serra e da filha Verônica dele. Agora, a gente se pergunta, a gente que é do estado de São Paulo, há 25 anos o PSDB está aqui no nosso estado fazendo o que quer e da forma que quer. Espero que um dia a Lava Jato chegue aqui na CESP também, na grande companhia de energia do estado de São Paulo, né? Porque histórias a gente ouve um monte. Era importante, porque sempre é bom esclarecer algumas fortunas, que a gente que acorda todo dia cedo para trabalhar, rala muito, constrói todos os dias um tijolinho, pessoas transformando a vida de uma forma que a gente não sabe qual é o milagre. Ou seja, podemos tentar pelo menos descobrir qual foi o milagre. Aqui em Presidente Prudente, tive uma oportunidade também de participar em São Paulo do maior seminário de combate à corrupção que o Brasil já realizou
Inclusive, ali tinham delegados da Polícia Federal, pessoas do Ministério Público, arcabouço jurídico, ou seja, tinham ali a nata de todas as pessoas que são envolvidas em investigação. O modelo de operação do Serra é o mesmo modelo de operação do PT. Na verdade, o PSDB fez aí a escola, né, com relação a como se roubar dinheiro público de maneira lícita, por incrível que pareça. E o PT seguiu a mesma linha. Ou seja, todas essas empresas são angariadas aí, na verdade, por grandes empreiteiras, no caso a Odebrecht, a OAS e outras mais. O que acontece? Todas essas empresas têm negócios no mundo inteiro. E aqui as coisas eram feitas com o famoso lobby, nesse caso aqui envolvendo a Odebrecht, o Rodoanel, a filha, e o tempo todo que ele permaneceu ali dentro do governo, e os recebimentos são feitos por onde? Lá fora. É por isso que ele tem ali 40 milhões de reais, ou 40 milhões de dólares, não sei qual foi o valor correto, colocado em lugares estratégicos, ou seja, onde nunca ninguém iria achar. Acontece que a Lava Jato, decorrente de vários acordos, né, internacionais que são feitos, e principalmente agora com relação à lavagem de dinheiro e tudo mais, eles começaram a descobrir aonde estão esses valores, ou seja, ficou mais difícil esconder dinheiro ao mundo afora. Agora, eu espero sim que não só o Serra, mas também ali Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, todo esse pessoal que também esteja envolvido nisso, porque eu acho difícil que uma pessoa só consiga fazer isso sozinho. Que todos sejam punidos e estejam aí aos rigores da lei. O Serra era tido como um grande e impoluto senhor político exemplar, etc, 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 né? Mas a acusação que o Ministério Público faz contra ele, que fez com que ele fosse enquadrado, são acusações bastante pesadas, né? Porque transferência de quase 40 milhões de reais para contas na Suíça e ainda de nomes incertos e não sabidos, é nitidamente claro que há crime, né? Que há desvio de dinheiro da Odebrecht que tem origem de dinheiro público, né? E além dessa denúncia anunciada pelo Ministério Público, que confirmou uma operação conjunta à Polícia Federal que cumpre 8 mandatos de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro. É como o Jesse disse, tem mais gente grande aí nessa rede e a gente vai ficar sabendo talvez ainda hoje, né? O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, publicou o edital de chamamento público para selecionar a organização da sociedade civil que vai administrar o restaurante popular Bom Prato em Presidente Prudente. Segundo o documento, as entidades interessadas em firmar o termo de cooperação com o estado e o município deverão entregar suas propostas até o dia 30 deste mês. No atual momento, eu não sei se é bom ou ruim. Porque espero que venha aí agosto, né? Porque antigamente estava a gosto de Deus chegar isso aqui numa necessidade que eu acho que poderia ajudar muitas pessoas. Esse é o lado bom. Mas nós temos um outro lado também. Nós acabamos de comentar aqui sobre as despesas, né, que estão aí afligindo a administração pública de Presidente Prudente. E essa vinda do Bom Prato para cá vai ser mais uma despesa que vai ter que ser gerenciada pela administração pública. Ou seja, é uma coisa muito complexa de ser analisada. Você tem a necessidade do lado social, num momento gritante de alta necessidade como esse, mas você também tem uma administração pública totalmente fragilizada por questões aí de receita. Agora, cabe aqui lembrarmos, tudo que vai ou que usa dinheiro público, ela precisa ser feito com muito cuidado. Ou seja, o Bom Prato também vai ser administrado e verificado e auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. É mais uma coisa que precisa ser fiscalizada aqui pela nossa administração, pela nossa Câmara de Vereadores. Afinal de contas, eles são as pessoas que necessitam fazer toda essa verificação e todo esse acompanhamento. Então, cabe aqui, é uma coisa bem complexa, e num momento de altíssima necessidade, mas também de um flagelo muito grande das nossas contas. Se for usar dinheiro ali, vai faltar em algum outro lugar, com certeza. Gente, o Bom Prato em Presidente Prudente, você tem noção de quantas pessoas, quantos comerciantes vão ser prejudicados, que hoje tem ali venda de salgado, venda de refeição, e a refeição, não sei, vocês são acostumados a ir no centro da cidade,
Tem pizza ali por R$19, uma pizza grande, entendeu? Tem marmita de R$9. Tem prato feito que você faz, custa R$5, R$6. Eu acho que, honestamente, eu não vejo benefício nenhum trazer o Bom Prato para Presidente Prudente. É uma ação muito legal do governo do estado, diga-se de passagem, mas isso é para cidades que têm 500 mil, 700 mil habitantes. A prefeitura podia pegar esses R$400 mil por mês, vou dar um exemplo muito simples aqui, e convocar professores de educação física, que se eu não me engano estão para vencer, ou já venceu até os que passaram em concurso público, para eles darem aula esportiva nas escolas. Ia ser muito mais resultado positivo para a nossa sociedade do que dar essa contrapartida mensal, onde vai prejudicar pessoas que geram empregos, entendeu? E a alimentação em Prudente não é tão cara assim, não. Tem lugares caros, mas tem lugares que são muito baratos. Eu acho que o Adilson pode falar disso até melhor do que eu, porque ele adora andar no centro, né? E ele até olha o que você é servido, né, Eudes? A gente sabe disso. Ele até repara qual foi o dia de ontem, né? Concordo plenamente com o que o Padilha disse, porque, na verdade, a quantidade de pequenos restaurantes, bares e lanchonetes que fornecem e vendem refeições no seu dia a dia, atendendo uma clientela já bastante fiel, com refeições bem baratas, R$5, R$6, você chega até a duvidar, né, da qualidade, mas quando você atesta em alguns lugares, você vê um prato feito por R$6, que é surpreendente, como é que a pessoa consegue colocar isso para poder vender por esse valor, com mistura, com carne, com proteína, enfim, completo, né? Agora, colocar uma concorrência estrondosa e desleal como essa nesse pequeno segmento do comércio de Presidente Prudente é dar um tiro nos dois pés, né? É dar um tiro nos dois pés. E a gente está precisando de coisas boas. Não que o Bom Prato não seja uma coisa boa, mas no momento não é interessante. A prefeitura está passando por dificuldades financeiras, o comércio está passando por dificuldades financeiras e a gente está levando, a gente está indo em frente. Não há necessidade hoje do Bom Prato, como no caso de São Paulo, que é necessário, que você vê uma quantidade de bastante pessoas de calamidade pública morando na rua, que não tem sequer onde dormir, não tem onde tomar banho, e um prato por R$1 realmente ajuda essas pessoas para que elas não sofram, não morram de fome, né? Vou só fazer um complemento aqui a vocês. Primeiro que nós vamos pegar R$400 mil, um dinheiro que não existe. E segundo, como o Adilson, o Padilha acabou de falar, poderíamos sim contratar professores para que, afinal de contas, parece que acabou de vencer um concurso público com relação a professores de educação física. Mas também não dá para fazer isso, porque nós estamos com a folha, acabamos de falar na primeira notícia, nós ultrapassamos e tivemos o apontamento do Tribunal de Contas, ou seja, a nossa folha de pagamento já superou os 55%, ou seja, não dá para fazer nada, ou mudamos a gestão, mudamos o modelo, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos completar só mais uma vez esse raciocínio do Jesse e também do Padilha, que é a questão dos professores, né? Foi uma promessa, uma plataforma do governo atual, que o esporte seria extremamente difundido, que seria bastante valorizado, que as escolas de basquete, de natação e outras escolas de atletismo mantidas pela prefeitura, elas seriam fortalecidas em equipamentos, e uniformes e condições para as crianças poderem participar aí e fazer uma atividade esportiva paralela ao seu currículo escolar. Pois é, quando entrou o governo, a primeira coisa que aconteceu foi acabar com as escolinhas de basquete, acabar com a escolinha de natação, exterminou com condições de participação da nossa criançada aqui em jogar em jogos para fora da cidade, logo de cara, contrariando totalmente todas as promessas feitas pelo governo durante a campanha. Se a gente for enumerar as promessas que também não foram cumpridas, a gente vai terminar o nosso programa em dezembro para falar o que não foi feito, né? Não, eu acho que esporte até um dia merece uma pauta maior no programa, porque, né, chover molhado, perguntar o que eu acho do esporte. Eu tenho o esporte, na época que eu fui secretário de esportes, dizem até hoje, é fato, foi o maior número de escolinhas e modalidades praticadas em Presidente Prudente. Nós tivemos o maior número de atletas com bolsa, nós tivemos o maior número de convênio com escolas particulares. Por quê? Porque eu convenci o prefeito Agripino na época, e eu tinha, justiça seja feita, muito apoio do então deputado Paulo Lima, que o esporte era importante na formação do cidadão, como é importante na formação do cidadão. Mas isso acho que a gente pode discutir melhor. Mas falando de esporte, Eudes, você sabia que o último jogo do Flamengo
sem a transmissão oficial da Globo, teve 11 milhões de visualização pela internet. É a segunda maior live do mundo. Olha que maravilha. Mais uma vez o governo federal acertou nessa medida. É um direito para os times de futebol, que a gente sabe que custa muito caro. Isso pode salvar, inclusive, ou criar uma nova receita até para os times pequenos, né? Quando eles são mandantes de jogos. Olha que maravilha. 11 milhões, muito legal isso aí. Por exemplo, a tecnologia, realmente, a internet veio para mudar tudo. As únicas pessoas que não entendem isso são os nossos senadores e ministros do STF, que quer pôr freio e pôr tampão, né, nas pessoas, querendo regular a internet no Brasil. Posição da cidade de Presidente Prudente nos últimos Jogos Abertos do interior do estado de São Paulo, 47ª. Precisa responder mais alguma coisa? Muito bem, é isso aí. Obrigado aos nossos comentaristas, Adilson Brevileri, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, logo depois do Jovem Pan Morning Show. Vem aí mais um programa Pânico com Emílio Surita e companhia. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação. Bom final de semana para todo mundo e até o nosso próximo encontro.